paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo e hoje nós vamos meditar no capítulo 11, nos versículos 1, versículo 4 e versículo 5, onde a Bíblia Sagrada ela nos diz: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primeiro de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. Esse capítulo 11 de Êxodo, ele registra o anúncio da revelação de Deus a Moisés e ao povo de Israel a respeito da última praga e o penúltimo sinal que o Senhor faria no Egito. Essa última praga, ela viria com uma sentença de morte ao povo do Egito e ela traria dois significados. O primeiro é para o povo do Egito e o segundo é para o povo de Israel. Hoje nós vamos ficar apenas com o significado para o Egito e na próxima reflexão possivelmente a gente vai explanar um pouco sobre o significado para o povo de Israel. Haja vista que a aplicação desta situação acontece mais diretamente no próximo capítulo. Portanto, voltando para o raciocínio do que acontece no capítulo 11, nós vemos aqui que Deus ele traz a conhecimento de Moisés o que estava na sua mente para realizar. Então, Deus diz a Moisés que era para falar aos ouvidos do povo. Olha que há uma diferença agora entre o que acontecia nas pragas anteriores, nas manifestações miraculosas de Deus anteriores e a atual. Porque nas outras manifestações a gente vê Deus falando com Moisés e orientando Moisés a ir falar com o Faraó para que ele autorize a saída do povo para ir adorar ao Senhor. E à medida que o Faraó vai tendo seu coração endurecido e vai rejeitando esse pedido de Moisés ou do Senhor através de Moisés, Deus resolve agora realizar a última manifestação que faria com que de fato o povo fosse liberado para ir a seguir a Moisés na direção definida pelo Senhor. Então, meu querido, minha querida que me ouve, o que é que a gente pode refletir aqui neste capítulo 11 de Êxodo? A chave para nós compreendermos aqui o significado ou o que acontece agora no próximo capítulo é exatamente o que está no versículo 1 e também nos versículos ora lidos. O Senhor diz: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Ou seja, o que vai acontecer no Egito é algo dirigido pelo Senhor.
É Deus quem está orquestrando para que aquilo venha a acontecer. E o que é que vai acontecer? É o que está registrado, a partir do versículo 4, quando Moisés já começa a falar ao povo, dizendo: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primeiro primogênito de Faraó até o primogênito da serva. Então, o Senhor está dizendo a Moisés: olha, eu vou enviar o anjo da morte. Eu vou enviar, o anjo da morte, e ele passará sobre o Egito, e todos os primogênitos do Egito irão morrer. Assim, do rei, das autoridades, quanto dos pobres, dos simples, todos vão morrer. E é interessante a gente entender que isso pode ser, ter apenas pelo menos dois significados. O primeiro pode dizer respeito ao que o Egito fez ao povo de Israel. A Bíblia diz que quando Moisés ainda era criança, Faraó ele determinou que todas as crianças do sexo masculino fossem assassinadas no parto e que somente as do sexo feminino fossem permitidas viver. Então, isso foi uma semente que Faraó havia plantado e que agora poderia estar colhendo. E um outro entendimento que nós também podemos ter não tem nada a ver com a colheita de sementes plantadas, mas simplesmente no poder que Deus tem para nos dar a vida e também para tirá-la. Ou seja, nós temos que ter em mente que nós não sabemos quando será a nossa partida. Nós não sabemos quando será a partida de um ente querido nosso. A qualquer momento, Deus pode dizer a mesma coisa que disse aqui para Moisés. Deus pode dizer e mandar que esse anjo da morte venha e busque alguém, ou a nós, alguém da nossa família. Então, a pergunta que nós temos que fazer para compreendermos, é a seguinte: o que é que nós devemos fazer para lidar com esta situação? O povo do Egito não tinha capacidade para mudar o plano e a decisão de Deus. Deus havia determinado hoje, à meia-noite, eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Então o Senhor determinou, a sentença estava determinada e agora Deus iria executá-la. Isso significa, meu querido, minha querida, que nós temos que estar preparados. Não é Deus que tem que nos preparar para nos encontrar com Ele. Somos nós que temos que nos preparar para quando esse momento chegar nas nossas vidas. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Ou seja, somos nós quem temos que nos preparar para nos encontrar com o Senhor. E isso significa que quando esse momento chegar nas nossas vidas, isso pode ser um momento de gozo, de alegria, no sentido do estado eterno do homem, ou pode ser um motivo de tristeza, de lamento, a partir das decisões que nós tomamos como medidas preparatórias para nos encontrar com o Senhor. Que nós possamos refletir, pois a qualquer momento Deus pode determinar e dar a ordem de passar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e nós temos que estar preparados para um encontro com Ele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e continue conosco, pois nós vamos depois entender
qual era a diferença do significado desta ação para com o povo do Egito e para com o povo de Israel. Eu espero você. Até lá!